Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos para fazer aquilo que nós mais amamos, que é falar da palavra de Deus. E aqui o programa hoje é o Deus Pode. Pastor Douglas já está conosco aqui, apóstolos. Vamos tratar hoje de Romanos capítulo 8. É um texto magnífico, importante, para todos nós aprendermos muito, né, como viver uma vida em Cristo Jesus. E é isso aí. Pastor Douglas, muito obrigado por mais uma vez estar conosco e as suas iniciais. Bom, hoje nós iremos ver aqui Romanos capítulo de número 8, que é um livro, que é um capítulo super importante. O tema básico dele é a nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. Uhum. É interessante sabermos, né, Isaías 43, que nós lemos, ele fala que iria fazer novo, né, todas as coisas. Todas as coisas. Né? E para que as coisas venham ser novas, há necessidade de cada um de nós nos tornarmos uma nova criação. Nova criatura. Então, só conseguimos nos tornar uma nova criação para termos uma nova vida debaixo da graça de Deus e segundo o Espírito de Santidade que vem através da adoção, pois nós só conseguimos negar a nossa natureza pecaminosa como passamos a ter a natureza divina, que é do nosso Pai, que nos adotou para seu filho. Abba Pai. Abba Pai, venha Pai. Maravilha, né? Então vamos lá, pessoal, prepara a sua Bíblia, você deve estar com a sua na mão, eu tenho aqui a minha Bíblia, é uma Bíblia comentada pelo bispo Edir Macedo, muito interessante, né? Ela nos auxilia muito no entendimento da palavra e você pode acompanhar-nos com sua Bíblia também. Na carinha na tela, vamos ler os primeiros 11 versículos para fechar esse assunto, depois continuamos. Ok? Portanto, aliás, não oramos ainda. Para Deus iluminar. Pastor Douglas, por favor, é a sua vez. Senhor Deus e Pai, pedimos a Ti graça e misericórdia para falar da Sua palavra. Esse texto de suma importância, Deus, que tem nos dado uma chance tão grande, Senhor, de aprender mais sobre a adoção, graça e santidade. Rogo a Ti, Deus, que essas palavras não sejam apenas palavras de um intelecto, de uma compreensão de um intelecto, mas venham ser, meu Pai, palavra de vida, palavra de libertação, de cura, de unção. Venha nos ajudar, Deus, a falar destas coisas para que haja salvação, tanto na vida daqueles que ouvem, como na nossa vida, que nós assim a falamos. Que Deus venha nos dar graça e misericórdia. Amém. 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 Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 8, aqui tem um título assim: Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Aí vai. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É bom dar essa frisada aqui. Não há condenação para quem está em Cristo. Quem é que está em Cristo? Os que não andam segundo a carne e também não anda, mas anda segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso é interessante, versículo 5, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é fatal. Esse versículo aqui é de uma propriedade, de uma verdade e de um entendimento tão simples que eu fico assim maravilhado e temente. Porque ele fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha que coisa. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito que ressuscitou, daquele que ressuscitou dentre os mortos, é o Espírito Santo. E eu falo, eu não vou nem entrar em detalhes agora, pastor Douglas, mas é o seguinte, a pessoa que morre com o Espírito Santo, ela tem passagem direta. É por isso que ela ressuscita, porque é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. Exatamente. Então, assim, não tem mais nada, não tem. Vai chegar diante do Pai, no dia do juízo, ele vai dizer, tá bom, filho, pode ir. Você tem credencial, você é VIP aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, quer dizer, ressuscitará com vida pelo seu Espírito que em vós habita. Pastor Douglas, os seus comentários. Bom, vamos nós. Depois dessas leituras, assim, até comentar fica difícil, né? Porque a gente fica com vontade de ficar lendo e relendo, lendo, relendo. Bom, o tema principal é essa nova vida em Cristo Jesus. Muitas das vezes o cristão, ele peca pelo fato de não conhecer a nova vida em Cristo Jesus. Ele começa a achar que esta nova vida é um ato apenas externo, mas a nova vida ela começa no interior. É um ato religioso, de frequentar a igreja, ir lá e voltar. Ele pensa que é um ativismo religioso, né? E essa vida não é um ato de ativismo religioso. Vale a pena aqui até falar que fomos chamados para testemunhar, e muitas das vezes nós pensamos que testemunhar é o trabalho, mas não. O testemunhar é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que o texto ele já inicia a falar a respeito de uma condenação. Todos aqueles que nasceram em Adão estão condenados pelo pecado, que assim foi encerrado toda a humanidade. Contudo, aqueles que nasceram novamente em Cristo Jesus, estas pessoas não têm mais condenação. Mas como que não tem mais condenação? Se a carne é a mesma, o sangue é o mesmo, a mente é a mesma, em nós existe uma guerra infindável que é a carne contra o espírito, e aquilo que a gente quer fazer de bem não conseguimos, aquilo que queremos fazer de mal não queremos fazer, mas fazemos mesmo dessa forma. É uma guerra horrível dentro do ser daqueles que se aproximam cada vez mais de Deus. Mas ele diz que tal julgamento em nós não será para condenação. Por que isso? Porque Cristo, sendo ele o inocente, fiel e justo, o mesmo se entregou em nosso lugar. Então esse é o primeiro ponto, que nós estamos mortos na carne, mas vivificados no Espírito, porque Cristo venceu a morte. E aí então ele começa a falar sobre a lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida, ela é contrária à lei da carne, a lei que estava enferma, da lei que tinha sido escrita, que anunciou o pecado e a condenação. Pois,
quando nós falamos da lei do Espírito de vida, entendemos que Cristo, ele morre a minha morte para que eu pudesse ter a sua vida. Cristo, ele tem o meu juízo, o meu julgamento para que eu pudesse ser livre. Deus, Pai, massacra, né, o filho dele na cruz, derrama toda a sua ira no filho dele na cruz, por amor de mim e por amor de você. Então é dessa maneira que venhamos a encontrar a salvação. No versículo 3, ele diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele faz um trocadilho aqui, né? Ele enviou em semelhança da carne do pecado. É interessante que a humanidade de Cristo era 100% humana. Mas Cristo, não, ele era também, né, 100% Deus. Por que eu falei a humanidade de Cristo é 100% humana? Porque Cristo em si não é 100% humano, apesar de sua humanidade ser 100% humana. Entendi. A carne de Cristo estava sujeita aos intempéries dessa vida, à tentação, à dor, o mal, estava sujeito tudo aquilo que nós assim estamos. Olha aqui, pastor Douglas, ele fala assim, olha, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Vê que é uma semelhança. Mas a humanidade dele é 100%, mas ele também é Deus. Então, a humanidade de Cristo é 100% humana. Cristo é 100% divino. A humanidade de Cristo, em Filipenses, capítulo 2, fala muito bem sobre isso, a humilhação de Cristo, que ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Contudo, Cristo, a humanidade de Cristo, né? Por que eu falei isso? Quando nós falamos 100% humano, nós pensamos muitas das vezes na humanidade corrompida de Adão. Mas a humanidade corrompida de Adão, apesar de hoje, quando eu falo que eu sou humano, e quando eu ligo a minha humanidade à humanidade de Adão, essa é 100% caída. Mas essa não é a humanidade divina. Pois Adão, quando criado ele não foi criado corrompido, ele foi criado íntegro. Por isso que a humanidade de Cristo é 100% humana, não em Adão, mas dentro do plano original de Deus. Por isso que Cristo, quando nós falamos assim, não, mas Cristo era homem, então ele pecou. Não, porque Cristo, ele veio ao mundo 100% na humanidade da criação do próprio Deus. Ou seja, no homem original, antes da própria queda. Por isto que Cristo, apesar de ser tentado, como Adão lá no Éden, é interessante isso, que Adão foi tentado no Éden e caiu. Cristo foi tentado no meio do deserto e permaneceu firme. Não é o lugar, mas sim quem você é. Perfeito. Né? Quem você é. Então, ele começa a falar e depois ele vai falar no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Lembrar-se do que eu falei, que Cristo, bem da verdade, a humanidade de Cristo é 100% humana. Mas, quando falamos 100% humana, não é 100% da humanidade caída de Adão, mas sim da criação original, sem pecado. Essa criação é a criação que é ligada direto ao Espírito. Então, se essa humanidade é criada direto ao Espírito, Cristo, em Mateus capítulo 4, ao resistir à tentação, ele resiste à tentação do próprio diabo em sua plenitude, porque ele demonstra que a humanidade original deve ser espiritual e não carnal.
E assim ele começa a trazer essa introdução para nós no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se eu quero ter uma vida de vitória, uma vida mergulhada dentro da vontade de Deus, eu tenho de ter uma vida espiritual. Como então eu tenho essa vida espiritual? Não me inclinando para a carne, mas me inclinando sim para a vontade de Deus. Quando eu estou dentro dessa vontade de Deus, no versículo 8, portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, versículo 9, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que entendimento que Paulo nos dá. Se eu inclino os meus desejos para a carne, a minha natureza é a natureza adâmica. Mas se eu busco a Deus em oração, leitura da palavra, a minha natureza, então, é a natureza de Cristo. Então, se eu busco o Espírito de Cristo e ele reside em nós, tendo em vista que a Bíblia nos diz que somos templo do Espírito Santo, já não há mais a morte do pecado, mas sim a vida do Espírito, pelo próprio Espírito. Então, somos inseridos não mais em propósitos carnais, em pensamentos e devaneios da nossa própria mente, mas somos inseridos, sim, dentro do propósito de Deus, porque este propósito de Deus é o propósito de vida. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é aquele que habita em nós. No versículo 11, ele fala isso para nos dizer que não existe pecado que possa nos tirar das mãos desse Deus, se nós vivermos uma vida pelo próprio Espírito de Deus que habita em nós. Eu chego a dizer, pastor Douglas, que o Espírito Santo é a nossa credencial, é a nossa credencial para entrar nos céus. Sabemos que todos nós iremos passar um dia e chegar ao juízo final. Todos serão julgados, né? É o selo do penhor, né? Mas o que está selado, está selado. Chegamos a dizer muitas vezes, que fazer comparações, a Carla deve lembrar isso nas igrejas onde eu passei, e hoje nós pregamos também, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe um carimbo aqui, ó, Jesus Cristo. É o selo. É como, por exemplo, os fazendeiros de gado costumam selar o seu gado com aquela marca de fogo. Quer dizer, é o batismo de fogo. Ou seja, você pega as iniciais do fazendeiro. Por exemplo, meu nome é João Mendes de Jesus. Então, se eu fosse um fazendeiro, dono de gado, eu faria um ferro JMJ. E aí levava aquele ferro ao fogo. Quando ele está em brasas, eu chego no animal e marquei. É meu. Jesus faz isso. Então, o batismo de fogo, na verdade, é a marca de Jesus em cada um de nós. Aí são provações. Ele permite passar por provações. Tem outro tempo para aprovação também? Tentação. Provação, tentação. São as mesmas. Apesar que alguns pregadores acabam no final separando, mas quando tu vai traduzir do grego é a mesma coisa. Né? É porque eles fazem essa diferença, porque fala assim, Deus prova, mas não tenta. Porque tem o texto, né, Tiago, né, que diz que o Senhor não tenta ninguém. Além das suas... Não, o Senhor não tenta ninguém para a perdição, né, para o pecado. Não, mas preste atenção. Tentar para que a pessoa seja condenada. Deus não vai fazer isso. Deus não tenta ninguém para ser. Além. Então, Deus tenta. Ele é o Senhor das tentações. Mas é tudo dentro do equilíbrio de cada um, não para a perdição. É isso que o texto diz. Exatamente. Ser aprovado para ser aprovado. O que suporta a tentação, suporta a privação, esse que é o vencedor. Este é o vencedor. É o fogo. Agora, olha a comparação do ferro do fazendeiro com o animal que ele ferra. É a mesma que acontece conosco também, em Cristo.
O batismo de fogo vem para a gente ser selado. O selo é fechado. O senhor pela manhã falava sobre isso. Né? É quando você recebe o batismo de fogo sobre a sua vida. Aí vamos ver quem passa e quem não passa. Porque uns, na hora do fogo, pode, deserto. Vira palha. Né? É palha, né? É palha, polha, Palha, aí queima né? tudo, vai embora. Vamos lá então, gente, está aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui do Bispo Macedo, que é do capítulo, desde o capítulo, eu vi aqui, é assim, do versículo 1, só esse comentário. Nenhuma condenação há. O apóstolo Paulo mostra aos cristãos de Roma que antes do Senhor Jesus sacrificar a sua vida na cruz, recebendo a punição do pecado em nosso lugar, veja que ele recebe em nosso lugar, não havia esperança de salvação para ninguém, pois todos estavam sujeitos à condenação imposta pela lei. Mas quando o pecado se volta para Deus, quando o pecador se volta para Deus com o coração totalmente arrependido, o senhor falava agora há pouco sobre isso, recebe a absolvição de todas as suas culpas, né? Portanto, não haverá julgamento para aquele cujas dívidas foram pagas na cruz. E se não há julgamento, tampouco haverá condenação. Somente aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo estão livres da condenação, pois são estes que estão em Jesus Cristo. Muitos pensam que estão em Jesus por serem membros ou frequentadores de uma igreja, ou por servirem a Deus, ou por fazer a obra de Deus, porém, estão enganados. Estar em Jesus Cristo é ser nascido de Deus, viver em obediência aos seus pensamentos e fazer a sua vontade. Olha que coisa bacana. Nem todo aquele que faz a obra de Deus faz a vontade de Deus. Porque tem muitos pregadores por aí fazendo obra à vontade, mas é a vontade de Deus, será que fazem? Ele disse para alguns pregadores: eu não vos conheço, mas Senhor, eu preguei no teu nome. Eu expulsei até demônios, eu curei enfermo no teu nome. Aparte de mim, eu não conheço você, porque você nunca fez a minha vontade. Você fez a obra em meu nome, mas a minha vontade você nunca fez. Esse texto que o bispo aí, o bispo Edir Macedo, comentou, lembrou-me muito de Lucas, capítulo 10, 41, versículo 41 e 42. Aqui é um exemplo de duas igrejas. As duas estavam servindo ao Senhor, Marta e Maria. Uhum. Uma era ativista, né, fazendo tudo, e a outra fazendo o que o Senhor Jesus realmente queria. Ele não queria comida, ele não queria roupas limpas, ele não queria nada disso. Ele queria que parassem aos seus pés para poder ouvir. E no versículo 41 e 42, é o texto quase todo, eu vou ler esses dois, que é um chave, né? Diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Poxa. Então, essa parte de estar aos pés de Cristo nunca será tirada. E muitas das vezes nós pensamos que somos salvos por merecimento, pelo fato de estarmos muito ativos. Ativo, né? Não estou dizendo que você não deva estar ativo. Eu estou dizendo que o seu ativismo religioso não quer dizer que tu sejas salvo, não quer dizer que tu sejas santo, não quer dizer que tu tema a Deus. Quer dizer que tu gosta de fazer aquilo. Exatamente. Eu gosto de fazer. O salvo está aos pés de Cristo. Isso ali. É muito bacana. Olha, vamos seguir, Carlinha, na tela do 12 até o 25. Vamos ver. Diz assim: filhos de Deus, versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha que coisa, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de Deus, não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O que é Abba? Pai. Abba é pai. Abba. Abba é pai. E pai. Hebraico. Abba, Deixa pai. eu escrever aqui para o senhor ver. Abba, Pai. Isso, bem aqui no meio, para mostrar para o pessoal aqui como é que é. Abba, Pai. Escrito em hebraico, né? O versículo 15 eu estou lendo, e aqui está o... Aqui está o quê? O Abba, Pai. Isso. Então, aqui você sabia. Dá para ver, cara? Chegou pertinho. Não. Isso aqui. O pastor escreveu agora. Aqui está aqui em hebraico. Hebraico. Abba, Pai. Muito bem. Aqui, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Oh, que beleza! Quer dizer, quem testifica que você é de Deus é o Espírito de Deus em você, em nós. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quero dizer assim, vale a pena padecer pelo nome de Jesus, por servir a Jesus, ser xingado, perseguido, chamado de otário, de bobo, dos mais diversos adjetivos que você pode imaginar. Não se importe com isso. Pelo contrário, dê glória a Deus. Seja feliz, porque você está também sofrendo pelo nome de Cristo. Porque era 18, né? O versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bacana, né? 19. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, irmãos, que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É a esperança nossa, da salvação. É a razão pela qual nós pregamos o Evangelho, uma vez entendendo que fomos alcançados pela palavra de Deus, nos submetemos aos princípios e aos protocolos divinos, que é o batismo nas águas, né? O batismo no Espírito, o batismo de fogo, suportando as provações.
Então, esperamos, então, que no dia determinado por Ele, venhamos realmente ser recolhidos para a sua glória, para o seu lugar de descanso e de paz e de alegria eternos. Pastor Douglas. Bom, esse texto, ele é incrível, né? Ele tem tanto pedaço importante, bons, né, de falar, que a gente fica até perdido na hora de comentar. Primeiro é o espírito de adoção, que eu gostaria de falar. Nós não temos mais o espírito de escravidão. O que é um espírito de escravidão? É aquilo que o pecado proporcionou a cada um de nós e proporciona. Quando nós estamos em pecado, ou quando vemos uma pessoa em pecado, nós vimos que aquela pessoa é escrava do seu pecado, dos vícios, nós vimos das blasfêmias, do seu mau caratismo, das mentiras e das traições, prostituições, pornografias. Às vezes a pessoa, eu estava conversando com um casal que eu estou ajudando e um dos cônjuges disse: ele me traiu porque ele não me ama. Eu falei: não, ele te traiu porque ele não tem caráter. Se ele tivesse caráter, ele não traía. Agora tem muita gente que não trai e não ama, só porque tem um caráter bom. E esse é o ser humano. E isso tudo é provocado pelo pecado. É o pecado que domina a mente das pessoas. Como é, então, que essa situação miserável pode ser acabada? Quando você entrega a sua vida a Cristo. A palavra de Deus nos ensina em João, capítulo 1, versículo de número 12, que todos aqueles que nele creram deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Antes de aceitar a Cristo, nós somos criaturas. Estamos vagando por este mundo sem uma identidade, brigando com os porcos para poder comer ali os seus alimentos. Mas existe algo que é interessante: só porco gosta da lama. A ovelha, quando está na lama, mesmo ela pensando que é um porco, quando ela é chamada pela voz do Supremo Pastor à salvação e pelo sangue de Cristo, ela é tirada da lama e a lama então começa a ser tirada dela. Essa pessoa então ela não quer mais voltar para a lama, mesmo que muitas das vezes em seu coração parece sentir falta, mas verdadeiramente essa pessoa não sente mais falta. O Espírito, o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E só dessa forma o ser humano que foi morto em seus delitos e pecados poderá ter vida e dizer que esta vida é baseada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós somos filhos. E se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós que não tínhamos mais esperança alguma e herança nenhuma, passamos a ser herdeiros do próprio Deus em Cristo Jesus, porque nos tornamos seus filhos. Nós que o desprezávamos, nós que o entristecíamos, nós que o rejeitávamos, mas Ele nos amou primeiro, independentemente da nossa condição, pois Ele enxergou que cada um de nós estávamos mortos e precisávamos então ter vida, ser curado da nossa cegueira e surdez espiritual, para poder vê-lo e poder ouvi-lo, e também purificado de nossas lepras, que era o pecado, para que nós viéssemos a ter uma nova vida na congregação dos justos. E ele continua então a dizer algo que é muito importante para que nós possamos. Porque a criação, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Foi Deus que encerrou todo mundo debaixo do pecado. Toda a criação debaixo do pecado, debaixo da vaidade. Muitos falam assim, mas isso não é um absurdo, não. É porque todos iriam se corromper por si mesmo. Então Deus
tem de ter o controle até mesmo do pecado do próprio homem. Por que isso? O pecado, ele é temporal, mas a salvação é atemporal. Então Deus, em sua onisciência e soberana graça, ele vê que o homem pecaria após ser criado. Então ele encerra o homem debaixo do seu pecado, e antes do homem pecar, ele cria o plano da salvação. Para que o plano da salvação, para que o Cristo dele, que tiraria o pecado do mundo, não tivesse sujeito à parte temporal, pois a parte temporal ficou sujeita toda ao pecado. Então, quando nós falamos que somos salvos, nós queremos dizer que restauramos a nossa criação em Cristo Jesus antes da própria criação. Pois Jesus é o homem perfeito. E ele ficou sendo e continuando sendo um homem perfeito nos céus. Quando aceitamos a Cristo e somos feitos à sua imagem e semelhança, queremos dizer que a imagem e semelhança de Adão morreu. E que houve em nós a semelhança de Cristo. Por isso que ele diz, para que haja esperança. Essa é a esperança de Deus. Perfeito. Para que todos pudessem ser liberto. E aí, então, ele fala da fé como esperança, que é bem interessante. Ele diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A salvação é pela fé. Por isso que o texto, quando diz que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera, ele está falando dessa esperança da salvação. Porque eu não vejo a salvação em Cristo Jesus, não vejo os céus, mas eu espero os céus. E eu só posso esperar em fé. Então, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que quando falamos que aqueles que se aproximam a Deus, há necessidade de acreditar que Deus exista, a pessoa fala assim, claro, a pessoa se aproxima a Deus, é claro que acredita que ele existe. Nem sempre. Porque quem é Deus para você? É o Deus que abre porta de emprego? É o Deus que te cura de uma enfermidade? É o Deus cultural? Ai, meu Deus, que até o ateu diz quando está passando por dificuldade, que Deus nos ajude. É um jargão? Quem é Deus para você? O Deus daqueles que são filhos de Deus, ele não é apenas a porta de escape. Ele não é apenas o caminho no meio do deserto, ele não é apenas a cura, ele é a salvação. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus, eterno, soberano, que viveremos eternamente ao lado dele. Essa é a esperança que nós temos em Cristo e no nosso Deus. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Agora, 26 até o final, viu, Carlinhos? A intercessão do Espírito. Vamos tratar de um assunto muito bacana aqui nessa última fase, nosso último tomo aqui desse capítulo. Diz assim, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eita! Pastor Douglas, isso aqui vale a pena dar uma paradinha para falar um pouquinho o seguinte. Nesse versículo que é tão comum, até vamos publicar ele na nossa rede, tá, Carla? O 28 aqui, hoje à noite, amanhã, sei lá. E sabemos que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O senhor tem um comentário sobre isso? Sim. Seu propósito? Primeiro é saber quem ama a Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo disse que se verdadeiramente me amais, guardais a minha palavra. Então, já começa aí eliminando bastante gente que diz que ama a Deus. Jesus ainda disse mais, aqueles que obedecem a minha palavra e guardam serão amados do meu Pai. Eu e meu Pai iremos fazer morada nele. Então, só pode amar a Deus aqueles que verdadeiramente amam a sua palavra, aqueles que enxergam a sua palavra como sendo verdadeiramente a palavra de Deus e vivem para ele. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Propósito é decreto no grego. Né? Então, quando nós somos chamados, nós não somos chamados por uma qualidade nossa ou até mesmo porque nós pensamos de ser alguém. Mas nós somos chamados porque Deus decretou a nossa salvação. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque não é nenhum de nosso merecimento, mas sim pelo plano da soberania de Deus. E é por isso que no versículo 29, ele vai dizer, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. E ele vai continuar depois a falar no texto que a gente vai ler. Então, quando nós falamos que aceitamos a Cristo como único e eterno Salvador, é totalmente uma linguagem humana, sabia? Porque aceitamos a Cristo. Mas fomos nós que fomos até Cristo? Não. Foi Cristo que nos chamou a Ele. Fomos nós que reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos dos nossos pecados? Sim, mas não também. Porque foi o próprio Espírito Santo que nos convenceu dos nossos pecados. Fomos nós que nos arrependemos? Sim, e não. Porque foi o Espírito Santo que nos deu fruto de arrependimento. Ah, mas eu fui salvo pela fé. Eu tenho a fé. Sim e não. Porque a fé que tu tem em Cristo Jesus também não vem sua, vem do próprio Deus. Em outras palavras, tudo vem de Deus. Se Deus não preparasse o caminho para que nós viéssemos a sermos salvos, nenhum de nós seremos salvos. Resumo de tudo da isso. Ópera. Glorifica a Deus por tudo. O tempo todo. Dê glória a Deus por tudo, porque tudo vem dele, tudo é dele, até mesmo o arrependimento que temos vem do próprio Deus. Então vou continuar a leitura, versículo 29, o pastor já leu, vou reler, porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem confusão aqui nesse predestinou aqui, mas deixa para lá. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein, pastor Douglas? O inferno inteiro, né? Inferno inteiro. Toda vez que eu ouço isso, eu sempre lembro dessa frase. E eu lembro do senhor também. Quem será contra nós? O mundo todo, o inferno inteiro, é muita gente contra. Então vamos lá. Mas será que eles poderão nos derrotar? Jamais. Se estamos em Cristo, não seremos derrotados. 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Opa, né? É bom. Quer dizer, ele dá todas as coisas também. Se ele nos predestinou e foi ele que nos deu seu filho, não poupando da morte, né? Antes entregou por todos nós, ele também dará a nós
todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus ou contra os eleitos de Deus? Meu irmão, é Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Eu pergunto sempre, onde está Jesus agora? Ele está, nesse momento, à direita de Deus. Alguns falam, está aqui, está ali, não está, ele está lá, à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? São as tribulações? Ou a angústia? O que separa um cristão, um filho de Deus, de fato, do amor de Deus? Nada. Não é tribulação, não é angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que pode separar um homem de Deus? Nada. Agora, és tu de Deus? Somos nós de Deus? A pergunta é essa. E como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aqui, ó, 37, vou marcar aqui o 37. Porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte. Lembra desse corinho, Carla? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando até o fim. Então, que bacana, pastor Douglas. Agora o senhor está com o senhor. Eu vou encerrar, né? Falar aqui nos últimos versículos apenas, né? Porque ele vai resumir muito bem. Todos aqueles que são predestinados por Deus são chamados por Ele. Todos aqueles que são chamados são eleitos dele. Todos aqueles que são eleitos, chamados, são santificados pelo próprio Deus. Aqueles que são santificados pelo próprio Deus são glorificados pelo próprio Deus. O corpo em glória, quando morrerem, eles vão ressuscitar, terão seu corpo em glória. Nota-se que a obra não é humana. Então, por isso que quando se fala assim, não se perde a salvação, é exatamente por isso, porque a obra não é humana. Dentro da igreja tem dois povos, o salvo e o não salvo. O joio e o trigo. E muitas das vezes a gente tem olhado para joio e tem achado que é trigo. E quando esse joio se revela joio, a gente fala, fulano desviou, ele era uma bênção. Não, ele nunca foi crente. Nunca foi. Porque aquele que é crente, ele não sai da presença de Deus. O texto, ele é muito claro. Ele diz para nós, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, para que eu venha ter essa certeza, eu tenho de enxergar em mim mesmo. Será que eu estou em Deus? Será que eu vivo de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva? Será que a minha eleição em Deus realmente é eficaz? Aí, então, eu citarei um dos baldrameadores dessa doutrina, né? Tirando Paulo e muitos outros, mas um mais moderno, João Calvino. Ele diz algo que eu acho fantástico. Não que eu concorde com tudo, nem que eu concorde com nada, mas concordo com muitas coisas que o João Calvino diz, como outros teólogos também. Ele diz uma frase que para mim é muito interessante. Todo aquele que diz ser eleito de Deus e vive na prática do pecado, poder-se-ia até mesmo duvidar da sua eleição.
Ou seja, se você é eleito de Deus, mas vive numa prática de pecado, sinal que você não é eleito. Nenhum, senão que você não se converteu. E às vezes as pessoas pegam essa doutrina da predestinação, que é uma doutrina bíblica, e elas começam a usar como se fosse uma licença para viver na prática do pecado. Perfeito. É o contrário. Se você é predestinado por Deus, eleito por Deus, tu vai lutar contra o pecado. Você vai sentir nojo do pecado. Você vai pecar? Vai. Porque o princípio é a santidade. Mas você vai lutar contra isso, você vai se entristecer, você vai se arrepender, vai orar, porque tu é uma nova criatura. Isso, quando a pessoa fala assim, mas nós podemos desviar da presença do Senhor, sim, e ir para o inferno. Você está dizendo que Deus erra. Porque é Ele que está escrito no texto, que é Ele que faz tudo, não é você. Então, se é Deus que faz tudo, meu Deus, então Deus está errando na obra dele de maneira nenhuma. Mas então qual é a explicação que o Senhor tem para isso? A não conversão. A não conversão. A pessoa não se converteu, então por isso que ela anda na prática do pecado. Mas o que explica ela estar na igreja? Tem uns salmos que diz, que eu estou tentando lembrar dele, desde o início que eu comecei a falar aqui, mas eu não estou, só lembrei do que diz. Que Deus, por misericórdia, faz com que muitos ímpios habitem na congregação dos justos. Mas por que Deus permite isso? Para que esses ímpios sejam abençoados e conheçam a Deus. Aí tu fala, mas por que Deus quer que o ímpio conheça ele? Isso é mistério. Isso é ele que sabe. Não sei se essa pessoa no futuro será um convertido. Ele vai julgar tudo, a gente não pode saber de nada. Ou se é para o próprio juízo dessa pessoa. Exatamente. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no Apocalipse dele, ele diz muito claro isso. Que muitos dirão naquele dia, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome, não profetizamos em seu nome, não pregamos em seu nome. Mas o Senhor vai falar, eu nunca te conheci. E isso é uma frase filosófica, né? Porque é claro que o Senhor o conheceu, senão não ia o condenar, né? Ia dar uma nova chance. Mas não o conheceu porque ele nunca foi íntimo do próprio Senhor. E o que nós entendemos que a salvação não é um ato de você conhecer a Deus. É de Deus te conhecer. É intimidade com Deus. O caso de Jó. O diabo chega para Jó e é Deus que dá o testemunho de Jó. Não é Jó que dá testemunho dele mesmo, nem de Deus. Porque Jó, até o capítulo 3, ele está firme na rocha. Mas depois do capítulo 3, ele começa a vacilar. Ele começa a justificar ele mesmo. Ele começa a achar que ele não merecia passar por aquilo. Ele começa a se auto-questionar como ser humano. Mas era Deus que conhecia o coração de Jó. Isso é excelente, porque nem Jó conhecia o coração dele. Ele estava sendo fiel e achando que não estava sendo fiel. Então, isso que eu quero dizer para você. Creia, se tu és salvo, esse mal que vem sobre a sua vida, esse pecado que tu luta, esse desejo da carne, às vezes tu largou a prática da pederastia, né? Às vezes tu largou a prática da homossexualidade, às vezes tu largou a prática dos vícios em drogas, do adultério, da prostituição, da pornografia, da bebida, e de vez em quando a tua carne treme dentro de você. A tua carne tremer é normal. O que não é normal é você se deleitar nesse pecado. Qual é a solução que eu tenho para você? Vai orar, vai buscar. Pega o telefone e ligue para alguém que tu ame, que tu goste, que seja de Deus, para orar junto. Fulano, eu estou mal. Eu estou sentindo aqui coisas que tem anos que eu não sentia. Me ajuda em oração. Perfeito. E é isso. O servo de Deus não quer dizer que ele não passará. Quer dizer que ele vai passar por tudo isso, dando glória a Deus. Perfeito. Ele precisa realmente entender que a tentação vem. E tentação não é pecado, não. Porque Jesus foi também tentado e não pecou. Porém, não pecou. O senhor até colocou no início aqui, eu até anotei, que Adão, lá no Jardim do Éden, pecou. Então, foi tentado e pecou. Jesus, no deserto, foi tentado e não pecou. E detalhe, Adão foi tentado menos do que Jesus. Porque Jesus foi tentado na plenitude. Da sua
necessidade biológica, necessidade psicológica e a necessidade social. Ele foi tentado em todo ser. Depois, né, mais à frente, foi descoberto, né, que o ser humano ele é biopsicossocial. Jesus foi tentado nessas 3 áreas para que pudesse cair. E não caiu. Por que Jesus não caiu? E o mais, Jesus foi tentado através da própria palavra. Porque o diabo utiliza o Salmo 91 de forma distorcida, mas ele utiliza. E Jesus, ele permanece na palavra, fazendo apologia da sua fé e do seu propósito. O que eu vejo, bispo, é que nós esquecemos 2 coisas principais na vida cristã, muitas das vezes, quando erramos. Quem nós somos, o nosso propósito em Cristo Jesus, e desprezamos o poder das Santas Escrituras. Uma declaração dessa: o Senhor está passando por momentos de aflição, momentos de dor. Vem um texto desse na sua cabeça: nada poderá me separar do amor de Deus. Está escrito, Senhor. Senhor, que essa palavra seja verdade na minha vida. Carne, eu te rejeito no nome de Jesus. Espírito, vença a minha carne, minha alma. Olha o que está escrito aqui. Ou isso é verdade, ou é verdade, porque a palavra de Deus não é mentira. Então isso tem de se cumprir na minha vida, Deus. E é agora que vai se cumprir. Eu me entrego no seu altar para que isso se cumpra. E acabou. Acabou. É Vai assim que eu resposta. vim sobrevivendo a minha vida inteira. Né? Lutando contra esse temperamento horrível que eu tenho, contra esse jeito iraculoso meu, tentando ser manso, tentando ser tranquilo, tentando ser humilde, tentando compreender as pessoas, que é tudo aquilo que eu não tenho. Sem ser um personagem, mas sendo de fato um imitador de Cristo. Exato. É que as pessoas às vezes não conseguem. Eu sou assim mesmo. Não, peraí. O que você é, o que Cristo é. Não. Pois é, porque ele é o exemplo para nós. Isso, eu sou o que Cristo é. Mas você não é como Cristo nisso. Ainda não, mas eu serei. Nossa. Porque eu luto para ser. Esse Douglas, que é arrogante, né, que não tem nada de humilde, que é soberbo toda a vida, que é iraculoso, que tem um pensamento ruim, que tem hora que eu mesmo me assusto comigo mesmo. Não, pior, eu sei que sou eu. Aí eu falo, Senhor, eu me assusto porque eu fico assim: Deus, como é que tu me salvou? E quando vem, o que eu faço? Eu oro. Eu falo: Deus, repreenda isso em mim. Deus, eu não sou desse jeito. Eu sou o que o seu filho é, porque ele é a minha imagem e a minha semelhança. Eu rejeito essa carne. E trago esses versículos, igual de Paulo, Romanos capítulo 8, na minha mente. Trago outros versículos, sou nova criatura. E começo, então, a orar a palavra. Spurgeon tem um texto, né, fantástico, que ele fala sobre isso. Orar a palavra. Que não é dizer palavras vazias, mas é orar o que a Bíblia diz ao meu respeito, diz sobre a situação. Então eu oro a palavra. E aquilo começa, daqui a pouco vai acalmando, minha mente vai sendo purificada, e vivo a nova criatura que eu sou. Que tem que ser. E aquilo vai embora. Verdade. Mas é difícil. Miserável homem que somos, né? Nós somos assim, mas se a gente buscar a Deus, se nós entendermos quem somos e nos humilharmos perante a sua poderosa mão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser assim, eu não quero praticar o que eu desejo praticar, eu não preciso, neutraliza a minha vida, faz mortificar a minha carne. Às vezes é isso, você tem que ter morto. Você vai estar morto, estou morto sim. Isso, você está morto, estou morto. Eu morri para esse mundo. Eu respondo isso também. Às vezes as pessoas brigam. Isso acontece comigo, né? Sangue de barata, né? Nossa, Deus, como eu ouço isso. Ouço, só Deus sabe como é que eu estou lutando comigo mesmo para mim não viver. Não viver aqui, não quero. Às vezes o diabo quer. Toma uma atitude. Não quero. Deixa Deus tomar essa atitude, porque eu não vou tomar a atitude correta. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Porque toda vez que eu tomei uma atitude que não foi a atitude de Deus, deu muito ruim. Dá ruim.
Tá ruim, tá, não é bom, não é bom, não. Eu prefiro orar, né? Vou orar, vou buscar, vou chorar aos pés do Senhor. E como choro. E Deixa como eu choro. fazer aqui, pastor, para a gente concluir e orar. Prepare o seu copo com água agora, já vamos entrar em oração. Prepare também, se você quiser já listar alguns nomes para orar junto. Vamos estar juntos aí orando. Mas eu quero deixar para vocês um comentário dos 2 últimos versículos, que é o 39, 38 e 39, feito pelo bispo Edir Macedo, né? Diz assim: porque estou certo, Paulo estava convicto de que a nossa união com o Senhor Jesus, por intermédio da fé, né, nos faz triunfar sobre a morte, sobre os principados e sobre as potestades, porque ele triunfou sobre todo o mal na cruz. Na cruz. Está lá em 2 Coríntios 2,14, Colossenses 2,15. Por esse motivo, o apóstolo deixa claro, nesses 2 versículos, que não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus, a não ser que sejamos negligentes. Aí, né, com a nossa fé e com a nossa comunhão com Ele. Portanto, os que perderam a salvação jamais poderão Os que perderam a salvação jamais poderão dizer que a causa foi a falta de amor de Deus ou as lutas que lhe sobrevieram. Os únicos que podem nos separar, os únicos que podem nos separar dele somos nós mesmos, mediante nossas más escolhas e a falta de buscar a Deus. Ele disse: olha, se você me buscar, eu estou ali para te atender. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. E o senhor sabia, pastor, eu sei disso, eu acho que o senhor também sabe, que Deus ele deixa a gente ficar meio perdido para a gente poder buscar ele? Sim. Pô, tem hora que você, pô, cadê Deus, Senhor? O senhor esqueceu de mim? O que está acontecendo, meu pai? Peraí, estou perdido. Totalmente Esse texto fora mesmo fala isso, que ele encerrou todos debaixo do do pecado, pecado. para que haja esperança. Deus tem a esperança, ao encerrar as pessoas no pecado, que reconheçam a sua miséria de pecado e venham recorrer a Ele. Nós vimos os sofrimentos a respeito de Israel. Toda vez que Deus libera o sofrimento sobre o seu povo, é para que o seu povo pudesse retornar a Ele. A irmã Carla, a irmã Carla é a Carlinha, né? Sim. A irmã Carla, no início, ela estava falando do livro de Juízes, né? Eu lembrei das aulas que eu dava sobre o Antigo Testamento, que eu dou, né? Que o livro de Juízes, ele é da seguinte forma, né? Resumido, né? Pecado, opressão, arrependimento, libertação. O povo pecava, Deus liberava a opressão. Porque Deus é ruim? Não, é para não perder aquele povo. É uma correção. Aí o povo se arrependia. Aí Deus suscitava um libertador para que eles pudessem reconhecer que Deus era glorioso, que salvou ele de nações tão poderosas e tão mais temíveis quanto aquele povo de Israel. Mas depois, logo depois, no outro capítulo, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que o povo pecava novamente. Aí Deus liberava a opressão novamente. Aí o povo se arrependia. E Deus amoroso, mesmo vendo que aquele arrependimento era lágrimas de crocodilo, Deus aceitava, porque Ele é um Pai amoroso. E suscitava um novo libertador. E aquele povo então reconhecia novamente que Deus era soberano e tal. Até a parte 2. Daqui a pouco eles voltavam de novo a fazer um erro. Era Deus que controlava a tentação, era Deus que controlava a opressão, a provação, mas com um propósito, para que o povo pudesse restaurar ele. E assim é na nossa vida. É isso aí. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha que frase, né? E Deus sabe quando a pessoa está louvando e olha, o louvor é tão bacana, mas ele é tão... o Satanás usa como laço para fazer com que muitos se percam também. Porque a vaidade vem. Quando você acaba de fazer um louvor e que o auditório inteiro bate palmas, Para mim. Eu sei porque eu sou
um cantor, né? Um exímio Um cantor. exímio cantor. Brincadeira, pessoal. Álvaro Tito tem até inveja, Até né? o- Leonardo Leonardo- Gonçalves, né? Esses Todo mundo homens. aí, o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, então, de vez em Fernandinho, quando. então, deixa. Sérgio Lopes, de vez em quando, vem, né, no programa, fica assim, não, bicho, eu quero encostar no seu pra essa unção do canto. A Carla morrendo de rir lá atrás. Meu Deus do céu. Não, mas assim, gente, Mas, eu indico a vocês, né? A gente vai ter dia 22 de setembro, é o meu aniversário. Vamos fazer o culto de ação de graça dia 5 de outubro. E o bispo vai estar lá e a gente vai estar cantando. Eu e o pastor Douglas cantando juntos. Pior e ruim, a dupla. Mas eu garanto a você uma coisa: se você for lá, você vai constatar uma coisa. Pode ter gente muito melhor do que nós, agora pior. Vai ser difícil. A gente tá brigando ali embaixo mesmo, um com o outro, para saber que vai ser pior. Vamos cantar Sacrifício de Amor lá. Jesus. E eu acho que vocês. Acho não, eu indico a vocês a procurarem essa música. É uma oração tremenda e que encaixou muito bem na voz do nosso bispo. Muito bem, muito bem. Só Jesus na nossa vida, né, pastor? Só Jesus. Só Jesus. Vamos lá, então. Então, pessoal, encerrando aqui o nosso estúdio hoje, já vai longe essa nossa palestra aqui. Vamos agora orar e consagrar essas águas para que você possa beber dela e se sentir bem. Você está feliz em acompanhar o nosso bate-papo? Que bom que você está aí. Acho que só tem uma pessoa só assistindo a gente. Mas tudo bem. Você está feliz? Pelo menos a cara está gostando, né, cara? Muito bom. Então tá bom. Já valeu a pena. A Carla assistindo. Só ela que assiste a gente. Só ela. Oh, Jesus. Se você está assistindo, bota o nome aí embaixo, aí da onde você é, né? Pra gente saber, para orar por ti. Tá certo, então. Vamos orar, gente. Feche seus olhos se você puder. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos na tua presença, meu Pai, e mediante a tua palavra que acabamos de ler, nos sentimos agora visitados pelo teu Santo Espírito e temos a certeza plena, convicção de que o Senhor está entre nós, que o teu Espírito está nos avivando, nos mostrando qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. Nós não sabemos orar como convém, está escrito, mas o teu Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com momentos que a gente não sabe o que falar. Neste momento, meu Deus, há pessoas que estão conosco orando e não sabem o que dizer, porque a dor, o sofrimento, a luta é tão grande, meu Pai, e não sabe nem sequer pronunciar o seu desejo. Mas nós intercedemos por elas junto ao Pai. Abba, Pai, Pai querido, visite agora este meu irmão, esta minha irmã que está aí acompanhando esse estudo, essa palavra, mas ela necessita tanto, meu Pai, de Ti, que só o Senhor pode revelar a Tua vontade para ela. Só o Senhor pode tirá-la desse momento de luta, de dor, de sofrimento. Então, Pai, te pedimos, Senhor, entra com o Teu poder, entra com as Tuas providências divinas, para libertá-la de todos os males, para arrancar essa opressão, para tirar essas dores de cabeça, essas dores no corpo, essa maldição que tem afligido toda a família, com vícios, com drogas, com situações de prostituição, de separação, de casamentos falidos, de miséria total. Ó Deus, onde houver, meu Deus, uma pessoa em estado de miséria, e que está nos acompanhando agora, que o Senhor venha levantar. Porque escrito está que o Senhor levanta do pau o desvalido e do monturo o necessitado. Então, o necessitado seja agora visitado e seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te abençoamos em Cristo Jesus. Pai querido, na tua presença ainda oramos e pedimos ao Senhor que consagre esta água. Levante o copo com água agora e receba a unção de Deus sobre estas águas, que ao beber dela, você venha a ser curado, venha a ser liberto, venha a ser refrigerado, restabelecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e seja abençoado em nome de Jesus.
Que Deus nos abençoe. Gente, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Tem vários estudos aí, sempre tem uma oração no final, tanto no Deus Pode como no Almoço com Deus. Você pode acompanhar-nos e, enfim, veja que fazemos isso por amor a Jesus de todo o nosso coração. Amém. Obrigado, pastor Douglas. Eu que agradeço. As suas considerações nessa palavra. Sim, vamos crescer e continuar a crescer na meditação das Santas Escrituras, pois quando crescemos no conhecimento da Bíblia, diminuímos no nosso ser humano e passamos então a reconhecer a nossa miséria perante ao Pai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até Tchau. breve.